OnePlus era a marca que prezava pelo custo-benefício e vendia celulares top de linha com preço de intermediários. Mas isso mudou nos últimos anos, quando começou a cobrar mais caro por seus produtos na tentativa de bater de frente com Apple e Samsung. O último lançamento da marca no segmento intermediário foi o OnePlus X, mas que foi um belo fracasso lá em 2015. Agora a nova tentativa da empresa chinesa é o Nord, que inaugura uma nova linha com preço competitivo. Será que a OnePlus vai se redimir com este lançamento? Vamos conferir. O Nord não é um tipo de celular que tenta atrair pelo design. Ele tem aparência simples com layout limpo e tela plana. O que pode incomodar alguns é o seu entalhe com furo duplo para abrigar as duas câmeras de selfies. A traseira é de vidro, diferente de modelos mais caros da Samsung que apostam no plástico. Mas as laterais não são de metal. Por mais que a empresa tenha tentado esconder o plástico por baixo de uma pintura metálica, você sentirá a diferença ao toque. O conjunto de câmeras lembra o do OnePlus 8, porém aqui fica alinhado no canto esquerdo do telefone. Curiosamente, ele consegue ser mais gordinho e pesado do que o OnePlus 8 e nem podemos dizer que a culpa é da bateria, já que este tem uma capacidade inferior. No entanto, a qualidade de construção no geral é boa e não deve para rivais metidos a premium. A empresa manteve a chave de controle da lateral direita e, assim como nos demais celulares da OnePlus, serve para silenciar o aparelho. O que faz falta no Nord é não ter entrada P2 para fones, slot para microSD ou mesmo LED de notificações, que ainda são comuns em celulares intermediários. O leitor biométrico vem integrado à tela e responde de forma ágil e precisa. Em termos de conectividade, você terá tudo o que precisa em um celular atual, incluindo 5G, NFC, Wi-Fi 5 GHz e Bluetooth 5.1. O OnePlus não economizou na tela do Nord e temos quase o mesmo painel Fluid AMOLED de 90 Hz do OnePlus 8. A diferença é que aqui a tela é um pouco menor e não chega a alcançar um brilho tão alto, mas também não atrapalha no uso externo mesmo nos dias mais ensolarados. Um detalhe curioso é que o brilho da tela muda mesmo que você desative o modo automático. Quando estiver usando o Nord em local totalmente escuro, ele vai reduzir ao máximo a luminosidade no painel para evitar cansaço visual. Outro ponto a citar é que seu modo noturno nada mais é do que um filtro de luz azul. Se quiser escurecer a interface, terá que mudar o tema. A tela vem no modo 90 Hz por padrão, mas tem comportamento inteligente. Quando você está assistindo um vídeo gravado em 30 fps ou 60 fps, o Nord reduz a taxa de atualização do display para 60 Hz a fim de economizar bateria. Isso também acontece em serviços de streaming, como a Netflix. Na hora que estiver escolhendo o que assistir, verá o conteúdo a 90 fps, mas quando o filme começa, a tela reduz para 60 Hz. O que peca é ter apenas uma saída de som, resultando em áudio mono. A potência é boa, mas a reprodução sonora não é balanceada e carece bastante de graves. Há 3 perfis de equalização do áudio. O Move é voltado para filmes e reforços agudos para deixar as vozes mais claras. Há um perfil para músicas, mas que não ajuda a melhorar a falta de graves. Por padrão, o Nord vem no dinâmico, que tenta ajustar a configuração correta para cada tipo de conteúdo. Como não há entrada P2 para fones, você precisará comprar um adaptador, já que não é possível usar fones de ouvido com plug USB-C. Fora isso, a qualidade sonora para músicas é boa. O desempenho sempre foi o forte da OnePlus e aqui no Nord não é diferente. Ele foi mais rápido em nosso teste de multitarefas do que outros que contam com a mesma plataforma Snapdragon 765G, como é o caso do Motorola Edge e o Mi 10 Lite. E até consegue competir com modelos top de linha, como o Galaxy S20 FE, que apresentou desempenho similar. Já em benchmarks, ele perde para o modelo da Samsung, porém alcança as mesmas pontuações dos rivais da Xiaomi e Motorola. O Snapdragon 765G está entre os mais avançados no segmento de intermediários e isso também se aplica a jogos. Todos os games que testamos rodaram lisos no Nord. Claro que nem todos fazem bom uso dos 90 Hz da tela e são poucos os jogos que passam dos 60 FPS. O que importa é que o intermediário da OnePlus é capaz de rodar qualquer game para Android na qualidade gráfica máxima e sem engasgos.
Outro ponto que a OnePlus sempre mandou bem foi em bateria. O Nord pode não ter uma bateria gigante comparado a intermediários com 5.000 mAh ou mais, mas consegue fazer bom uso da sua bateria e entrega autonomia para o dia todo, mesmo com a tela em modo 90 Hz. Se você não faz questão da fluidez superior nas animações do Android, poderá travar a tela em 60 Hz e ter bateria para mais de um dia. O tempo de recarga também impressiona, graças ao carregador potente de 30 watts que vem na caixa. Ele leva menos de 1 hora para fazer a bateria ir de 0 a 100%, enquanto intermediários de outras marcas levam em média 1h30 para isso. Com uma carga rápida de 15 minutos, você terá quase 40% da bateria recuperada, passando de 70% com meia hora de tomada. Ou seja, além de a bateria durar bem, uma carga de poucos minutos já garante muitas horas de uso. O Nord sai da caixa com o Android 10 e Oxygen OS rodando por cima. O Android da empresa é pouco modificado e tenta manter o apelo visual do sistema puro do Google com alguns extras úteis. No geral, a experiência é ótima e flui ainda melhor quando a tela está no modo de 90 Hz. Há alguns extras bacanas, como os atalhos que aparecem na tela de bloqueio quando você mantém a digital por alguns segundos na parte do leitor biométrico. O Always On Display também está presente e exibe as horas e notificações. A Oxygen OS apresenta muitas opções de customização e traz tudo o que foi lançado com o Android 10 e a linha Pixel. A OnePlus possui um bom suporte e lança muitas atualizações de software com base no feedback dos usuários. As câmeras são um assunto um pouco delicado nos telefones OnePlus, especialmente quando se trata da linha não Pro. Não há nada de avançado ou exótico por aqui. Temos o mesmo sensor de 48 megapixels do OnePlus 8, o que é muito bom considerando que estamos falando de um celular mais barato. Porém, a ultra-wide é inferior e não há lente teleobjetiva para zoom óptico. As fotos, no geral, são boas, em termos de detalhes registrados e cores, apesar de que é possível notar um pouco de granulado mesmo em fotos tiradas de dia. O HDR sempre permanece ligado para dar uma turbinada nas cores. Há um atalho de 2 vezes para zoom, mas por ser apenas digital, é notável a queda na qualidade. Se você tentar fotografar algo que esteja muito longe, terá fotos bastante ruins. A câmera ultra-wide luta para tentar manter a nitidez e o alcance dinâmico presentes no sensor principal apresenta um pouco de distorção nos cantos. O resultado é decente e pode ser útil, mas está abaixo de alguns intermediários que testamos. O maior ponto fraco do Nord, assim como acontece com a maioria dos intermediários, está nos cenários noturnos. A nitidez cai drasticamente, especialmente com a lente ultra-wide, e ao usar a câmera de desfoque, os ruídos tomam conta das fotos. A macro tem resolução baixa, de apenas 2 megapixels, e como esperado, falta nitidez. Também decepciona por não ter foco automático, o que não permite chegar perto ao fotografar. Na parte frontal, encontramos 2 câmeras para selfies, com a secundária tendo lente grande angular. Elas registram um bom nível de detalhes e cores vibrantes sem exagerar na saturação. O desfoque de fundo é bom, mas tende a errar mais em locais mais escuros. O Nord grava em 4K com todas as câmeras. Em locais bem iluminados terá boas filmagens, mas à noite já sofrerá com vídeos escuros e cheios de ruídos. A estabilização é apenas eletrônica e ajuda a quebrar o galho. Porém, o foco é bastante ágil e até supera alguns celulares mais caros. A captura de áudio é estéreo e tem qualidade apenas mediana. O software de cancelamento de ruído exagera na tentativa de eliminar o barulho do vento e acaba abafando o som no geral. O Nord é um celular bacana, mas você terá que importá-lo já que é difícil de ser encontrado no mercado nacional, até mesmo nos marketplaces da vida que estão atolados de celulares importados da Xiaomi. Caso você não queira ter esse trabalho, encontrará o Motorola Edge com o mesmo hardware e boas câmeras, porém com um desempenho inferior, bateria que dura menos e que demora bastante para recarregar. Uma opção de importado da Xiaomi que se encontra facilmente no mercado nacional é o Mi 10 Lite. Ele é melhor que o da Motorola, porém não supera o Nord. Mas pode ser uma alternativa caso importar o da OnePlus seja algo inviável para você.
O S20 FE é uma boa opção de nacional que não sai mais caro e entrega desempenho similar com câmeras melhores. O Nord é um grande acerto da OnePlus. Ele é um aparelho com um design convencional que entrega boa tela, tem ótimo desempenho, bateria dura muito e recarrega rápido. Suas câmeras registram boas fotos e o software é polido e flui bem. O que faz falta é a entrada P2, um slot microSD, áudio estéreo e um zoom ótico. Custando em média R$3.000 via importação, é um preço justo a se pagar, mas ainda terá que levar em conta os impostos e possíveis taxações, o que pode acabar saindo bastante salgado no final. Talvez para a grande maioria dos brasileiros seja mais vantajoso investir no Galaxy S20 FE com o preço cada vez mais em queda e que em breve estará até mais barato que o intermediário da OnePlus. E para encontrar todos os modelos citados nesta análise com os melhores preços, basta clicar nos links aí abaixo. E também queremos saber sua opinião sobre a investida da OnePlus no mercado de intermediários. Acha que dessa vez ela está indo bem com a linha Nord? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.